Se dúvidas houvesse, Rui Pinto desfez todas. O pirata informático admitiu ter sido o autor da divulgação dos segredos sobre a fortuna de Isabel dos Santos. Segredos esses que revelaram a origem do dinheiro da filha do antigo presidente de Angola e que a forçaram a abandonar a gestão de vários investimentos. Ele é que entregou à plataforma de luta contra a corrupção e defesa dos whistleblowers, à PLAF, um disco rígido com esta documentação, entregou isto já há mais de um ano, tiveram a trabalhar, ele aguardava que fosse publicado o trabalho e depois iria naturalmente assumir a responsabilidade de ter sido ele o whistleblower, o denunciante que entregou os documentos a essa plataforma. Os dados foram entregues à plataforma de proteção de denunciantes na África. Explica a nota que continham informações acerca de todos os indivíduos que podem estar envolvidos nas operações fraudulentas cometidas à custa do Estado angolano e, eventualmente, de outros países estrangeiros. Segundo os advogados, Rui Pinto quis ajudar a entender operações complexas que podem ter prejudicado Angola, mas também Portugal. A entrega do disco rígido foi feita sem qualquer contrapartida. A defesa do pirata informático defende que, sem os documentos de Rui Pinto, as autoridades nada teriam feito. Ele está bem, nem tem tido ameaças. Eu tenho mais receio que, em nome da segurança, a administração prisional o queira colocar num estabelecimento prisional de alta segurança, isolando do contacto com a família e dificultando-lhe a defesa. A Procuradoria-Geral da República Angolana anunciou que Isabel dos Santos tinha sido constituída arguida num processo em que é acusada de má gestão e desvio de fundos da companhia Sonangol. Estão envolvidos portugueses que terão facilitado os negócios da filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos. As autoridades angolanas estarão muito satisfeitas de terem finalmente prova e elementos de factos que já conheciam e que não tinham provas. Rui Pinto está em prisão preventiva. Esperou que o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação concluísse o trabalho e revelasse os dados para assumir ser o denunciante. É uma revelação que para Rui Pinto pode resultar numa punição. Detido nas instalações da Polícia Judiciária, a informação agora admitida pode deixá-lo em risco de vida, obrigando a recolher a uma prisão de alta segurança. É um receio que tenho e que me foi transmitido também por ele, porque isso evidentemente prejudicaria tanto a defesa, a possibilidade da sua defesa, como o contacto familiar e, portanto, seria uma espécie de uma punição nesta fase que nos aproximamos do julgamento. Eu espero que isso não venha a acontecer. A prisão de alta segurança é para nos proteger a nós, dos criminosos de alta perigosidade. Não é para converter as pessoas em células fechadas e impedidas de contactos. Um alarme criado com o comunicado onde Rui Pinto assume que no final de 2018 entregou um disco rígido com todos os dados que deram origem ao chamado Luanda Leaks. Diz que o fez no cumprimento do que entende ser um dever de cidadania e sem qualquer contrapartida, permitindo que usassem os dados como entendessem. A informação foi vazada para a Plataforma de Proteção de Denunciantes de África e o resto são as notícias dos últimos dias. Para os advogados, fica feita a prova de que sem as imensas revelações do Luanda Leaks, tornadas possíveis graças a Rui Pinto, as autoridades reguladoras, policiais e judiciais nada teriam feito. De qualquer maneira, eu penso que o Rui Pinto foi uma pessoa extremamente corajosa e é uma pessoa forte e não tenho dúvida nenhuma que é um denunciante e que, para muita gente, suponho, por exemplo, em Angola, mas mesmo cá, não deixa de ser um herói, independentemente de poder ter praticado factos mais ou menos lícitos. Mas para o pirata informático preso em Portugal, para ser julgado por mais de 90 crimes, a revelação agora feita pode ser interpretada como uma estratégia de defesa. Não tem hipótese nenhuma, quer dizer, não faz qualquer sentido, porque isto já existia há muito tempo, podia ter saído há 3 meses, como podia sair daqui a 3 meses. Que isto, para a defesa, representa, de alguma forma, uma confirmação pública do mérito do trabalho de Rui Pinto, não temos qualquer dúvida. Agora que o timing, a data em que isto é publicado, seja da defesa, não faz qualquer sentido, é completamente decidido pelo consórcio de jornalistas, são 120 jornalistas de todo o mundo.
Para reafirmar a tese de ataque político, o marido de Isabel dos Santos já tinha associado a investigação dos jornalistas ao nome de Rui Pinto. No dia 19, a Rádio França Internacional, Sindica Tocolo acusou o hacker português de ser o braço armado do complô por trás do Luanda Leaks. O disco rígido com os documentos foi entregue ainda em 2018. A plataforma para a proteção de denunciantes em África partilhou-os depois com o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, do qual o Expresso e a SIC fazem parte. Ao longo de um ano, estes jornalistas tiveram a fazer uma investigação aprofundada e deslocaram-se a Luanda, arranjaram outros documentos, entrevistaram pessoas e, nesta altura, chegaram à conclusão que já podiam publicar, que já tinham um material suficientemente trabalhado. E por isso eu adianto desde já uma questão. Não é uma estratégia da defesa a publicação deste material neste momento. Isso foi completamente alheio. Os 715 mil documentos sobre Isabel dos Santos detalham transferências feitas para contas offshore e um esquema de empresas de fachada. Rui Pinto diz que não teve qualquer motivação política. Eu, por mim, sou favorável a que haja a divulgação de informação que está oculta e que é relevante para podermos ter uma cidadania, porque vivemos numa sociedade em que o saber é poder. E, portanto, quanto mais se sabe, mais se pode. É por isso que os poderosos querem que se saiba pouco e controlam a informação, e é por isso que os que não são poderosos procuram obter informação. A PJ já desconfiava da interferência de Rui Pinto, é que muitos dos documentos agora tornados públicos faziam parte dos ficheiros que a Judiciária encontrou nas penes, discos e computadores que apreendeu durante as buscas. Rui Pinto, desde o princípio, tinha a intenção de dizer, quando o consórcio de jornalistas publicasse, ele iria assumir a autoria da entrega desses documentos. Porque entendia que tinha feito e tinha feito corretamente, estivesse ou não estivesse aqui detido, ele iria revelar isso. Em comunicado, o diretor do Consórcio Internacional de Jornalistas diz que os documentos vieram de um cidadão preocupado que atuou em nome do público. As suspeitas sobre Isabel dos Santos não eram novas e algumas até já tinham chegado à Justiça, mas a fuga de informação revelou os documentos que podem agora provar essas irregularidades. Eu acho que ninguém quer viver num país em que a investigação criminal seja feita por hackers ou por cidadãos justiceiros que violam sistemas informáticos à procura do que apareça. Mas a verdade é que há um conjunto de pessoas, um conjunto de empresas, um conjunto de negócios que são suspeitas desde o início, como os negócios de Isabel dos Santos, e as investigações não avançavam. Há sempre uma certa, digamos, cumplicidade, entre aspas, nesses sistemas e nessas instituições e que não têm muito interesse em ir a fundo e só quando, digamos, de alguma forma levam com as coisas na cara é que acordam. Rui Pinto é também o responsável por detrás do caso Football Leaks. Está acusado de 90 crimes em Portugal e deverá ser julgado este ano. Ricardo Costa, a pessoa que denuncia este caso de Isabel dos Santos é a mesma que está em prisão preventiva e deverá ser julgada por outro caso, o caso do escândalo relacionado com o futebol. Isto, aparentemente, é um paradoxo. Faz-te algum sentido? É um paradoxo, é uma coisa difícil de compreender, porque muitas vezes a mesma pessoa pode ser um hacker informático e um denunciante de casos altamente relevantes. Herói e vilão ao mesmo tempo. Herói e vilão ao mesmo tempo e torna muito difícil a relação da justiça. Não a questão do jornalismo, já agora para explicar. Os jornalistas que participaram nesta investigação não sabiam que era a fonte, nem tinham que saber. Tinham era que saber se os documentos eram relevantes, eram fidedignos e depois fazer um trabalho jornalístico em cima disso. Pelos vistos, a fonte é o Rui Pinto e o Rui Pinto esperou pela divulgação do Luanda Leaks e todos os acontecimentos para agora vir dizer que é ele a fonte. Porquê é que o diz? Porque, obviamente, isto coloca uma grande pressão sobre a justiça, nomeadamente a justiça portuguesa, onde ele está preso preventivamente, numa situação relativamente rara, e acusado de mais de 90 crimes. Que é, de repente, a pessoa que é o herói de um caso está a ser julgado por outro, onde ele também foi o herói. Atenção, o Football Leaks também mostra uma série de contradições. Em Portugal não teve efeitos, mas em Espanha teve um efeito, por exemplo, fiscal brutal.
brutal. O caso do Ronaldo é um caso mais evidente, mas foram muitos mais os jogadores de futebol. A questão é não ter tido efeitos em Portugal, pelo contrário, ele ter acabado em prisão preventiva e improvável julgamento. Em Portugal não teve efeitos porque também houve várias coisas. Há um caso de alegada extorsão do Rui Pinto sobre a Doyen, que é um antigo fundo de futebol. Há um caso do Benfica, que é um caso bastante complicado, em que Rui Pinto, alegadamente, enfim, despeja os documentos num site chamado Mercado Benfica, que não foi tratado jornalisticamente, não é um consórcio, e depois há o caso do Futebol League, que são casos, enfim, parece tudo a mesma coisa, mas não é. Agora, isto é muito interessante de seguir. A pressão sobre a justiça portuguesa vai ser enorme, porque de repente pode vir a ser condenada uma pessoa que é um herói ao olhar de muitas outras pessoas, porque basicamente, enfim, pôs a nu aquela que era a mulher mais rica de África, num caso que, repito, só para fechar, não teve nenhuma consequência judicial, teve para já uma consequência reputacional brutal. E tecnicamente é possível que, ao assumir a autoria desta divulgação, Rui Pinto esteja a abrir a porta para que aconteça o mesmo que aconteceu com o escândalo do futebol, ou seja, ser alvo de mais processos judiciais. Nomeadamente Isabel dos Santos, das sociedades de advogados ou das consultoras que trabalhavam com ela, tecnicamente todos podem processar Rui Pinto por, alegadamente, ter obtido os documentos que deram base ao Luanda Leaks de forma irregular. Isto é uma questão muito complicada para a justiça em geral, neste caso para a justiça portuguesa, que corre mesmo o risco de ficar muito mal vista do ponto de vista reputacional ou condenar alguém que é considerado um herói em Portugal e fora de Portugal, e sobretudo alguém que põe a nu a corrupção, que é uma coisa que seguramente destrói muito mais a democracia do que as outras coisas que nos possamos lembrar rapidamente. Herói e vilão, é um bom resumo. Literalmente. Ricardo Costa, muito obrigado.